Olá, caros amigos e seguidores do Passa a Bola, o programa desportivo da Rádio Transforma. Como sempre, começamos com a análise da semana e esta semana encerrava dois jogos grandes da Taça de Portugal. O Benfica recebia o Braga e o Porto ia ao Estoril, com um passado recente muito negativo, com duas derrotas praticamente seguidas frente a este Estoril. Afinal, cumpriu-se, digamos, a tradição. O Benfica ganhou ao Braga, embora com muitas dificuldades, e o Porto, apresentando um novo sistema, novos jogadores, apresentou-se muito sólido perante o Estoril e ganhou sem dificuldades. Fernando Jorge, o que é que tens a dizer sobre estes dois jogos da Taça de Portugal? Antes de mais, olá para ti e olá para o Diogo e para aqueles ouvintes que nos vão acompanhar. Relativamente ao jogo do Benfica, foi um jogo com alguma dificuldade, não é? Atendendo mais até pelo resultado. O Benfica acaba por ganhar, marca 3 golos, o Braga marca 2, teve outras oportunidades também, o Benfica também. O Benfica continua, na minha opinião, com os mesmos erros da parte do treinador, dois adaptados a jogar quer à esquerda, quer à direita, um meio-campo muito permeável, um João Neves, vamos falar mais à frente também, em que o treinador é teimoso e continua a pôr o João Neves a jogar a 6 e o João Neves estão a cortar as pernas a jogar nessa posição, porque tem que vir muito atrás, buscar a bola ao meio dos centrais e muitas das vezes até vai buscar à esquerda ao lateral, neste caso o Morato, ou atrás do Alsner, e depois um Kossu que não sabe defender. O Kossu já toda a gente sabe, e toda a gente que viu os jogos, nomeadamente na Holanda, no campeonato holandês, o Kossu nunca jogou, nunca foi um 8, era mais um 10 ou lá um 9,5 a jogar atrás do ponta de lança ou numa das alas da frente. Já aconteceu em alguns jogos que o treinador, ao tirar o João Mário, que é uma nulidade dentro do campo, e voltou a ser nestes dois jogos, o Kossu, ao encostar à esquerda, ou portanto ao flanco esquerdo, jogou muito mais em 5, 10 minutos do que o tempo todo que jogou. Portanto, o Benfica tem ali um déficit muito grande, um buraco muito grande, que pode ser aproveitado por equipas que joguem bem taticamente, equipas bem posicionadas dentro do campo, como aconteceu ontem com o Rio Ave, já vamos falar mais à frente sobre isso. E, portanto, o meio-campo do Braga conseguiu superar o meio-campo do Benfica, porque o meio-campo do Benfica é muito instável. Vão à frente os dois, ou vêm atrás os dois, nunca estão ali. É impossível o João Neves estar em todo lado. E o João Neves quer estar em todo lado, por iniciativa. Temos o caso de Di Maria, que só joga do Depois meio-campo temos à frente. alguns jogadores que pouco defendem. O Di Maria é um jogador que eu já disse aqui e volto a dizer. O Di Maria foi um grande jogador, é um grande jogador tecnicamente, é um indivíduo diferenciado, mas não está a jogar futebol de salão. No futebol de salão, eu metia-o para marcar os livros, os cantos e os penaltis, e o Benfica ganhava os jogos todos, porque ele raramente falha. Ainda ontem fez um golo de grande categoria. Mas é preciso defender atualmente no futebol. É preciso ser mais dinâmico. É preciso ser mais competitivo. E o Di Maria, o Benfica foi buscar o Di Maria pelo seu nome, está a jogar com um indivíduo que tem 3 ou 4 intervenções durante um jogo de 90 minutos ou mais, conforme o prolongamento que é dado pelos árbitros. O Benfica acaba por ganhar o jogo, lá está, foi mais, materializou as jogadas, o Braga não, mas podia-se ter posto a jeito. O Braga nestes jogos joga sempre um pouco receoso, aqui no contra o Benfica até jogou razoavelmente bem, até mais ofensivo do que jogou agora para o campeonato no Dragão com o Porto, já vamos falar mais à frente. Portanto, é um resultado que acaba por ser... outra vez o Benfica passa nos píngaros da chuva nestes jogos todos. E achou que desde Salzburgo, foi a redenção do Artur Cabral? Desde Salzburgo, o Artur Cabral. Já deu para ver qual é as potencialidades do Artur Cabral. O Artur Cabral não é um indivíduo para fazer, não queiram fazer, o treinador não queira fazer do Artur Cabral um indivíduo parecido com o Gonçalo Ramos. Porque depois, cada jogador tem a sua perspectiva e a sua maneira como encaixa na equipa, não é? Nós temos o Gonçalo Ramos, era um grande jogador, um grande goleador. Então porquê é que não faz golos no Paris Saint-Germain? Fez 3 golos até agora. Sim, por causa do encaixe da equipa e da maneira como ele joga. No Benfica, calhou bem ao Roger Smith, o Gonçalo, porque era o primeiro defesa do Benfica, era o Gonçalo Ramos. Fazia uma pressão alta na frente, ia à esquerda, ia à direita, ia ao meio e fazia golos. O Artur Cabral tem tendência a engordar, tem uma corrida, não é assim muito típica de um jogador de futebol,
É um finalizador, provavelmente nato, tem habilidade para isso, tem corpo, joga também de cabeça razoável. E, portanto, há que criar situações nos flancos. Ora, se o Benfica está manco nos flancos, não pode criar situações para o Artur Cabral. Que é que o Artur Cabral anda a defender ao meio campo, às alas, etc. E perde-se muito a tendência do Artur Cabral fazer mais golos. Dificilmente o Artur Cabral, neste esquema do Benfica, com estes, acredito que o Benfica vai mudar para melhor, acredito, com as aquisições que está a fazer e algumas que ainda vai fazer. Provavelmente o Artur Cabral vai ser mais enquadrado, mas também há outros na Forja, se calhar, para substituir o Artur Cabral. Vamos ver mais à frente. De qualquer maneira, o Roger Smith, nestes 7 jogos, ganha estes jogos todos, passa por os píncaros da chuva em alguns. O caso do Sporting foi uma vitória difícil, ontem foi uma vitória difícil também, mas está com a sorte do jogo também, que também é preciso. Costuma-se dizer que não há campeão sem sorte. E o Benfica ainda é o atual campeão nacional. Portanto, passa à fase seguinte da Taça de Portugal. Relativamente ao outro jogo, como perguntaste também, do Porto com o Estoril, ora bem, as equipas do meio da tabela, que é o caso deste Estoril, até andou em baixo e começou a subir mais um bocadito com o trabalho do Vasco Seabra, que estava a fazer um bom trabalho. Os grandes não se podem dar ao luxo, nomeadamente, porque cada vez estão mais fracos. Esta é que é a verdade dos factos. Não se podem dar ao luxo de substituir 4 ou 5 titulares. O Estoril substituiu 7 titulares. Portanto, jogou com menos jogadores. O Porto, vou aqui dizer uma coisa que nós outra vez, mais uma vez, acertámos, eu e aqui o Diogo, ele também já vai falar sobre esse assunto, mas eu vou já adiantar, o Sérgio Conceição provavelmente viu o passo à bola, porque nós dissemos aqui que ele devia jogar com os melhores. E o que é que fez o Sérgio Conceição? Renovou a equipa, basicamente meteu, não é os marretas, mas aqueles que não davam soluções a nível do meio-campo, soluções técnicas e mais ofensivas, renovou e o Porto fez uma boa exibição, não tem culpa do Estoril jogar com os que jogou, fez uma boa exibição, sim, jogou bem e os jogadores encaixaram bem nesse sistema. Está a dar a impressão que já tinham jogado há mais tempo. Agora, a pergunta que se faz é esta: porque é que o Sérgio Conceição já não apostou em alguns jogos, uma vez que o Porto não jogava nada, jogava muito pouco, funcionava muito o jogo e não sabia o que havia de fazer. Ainda tem lá alguns também, como o Benfica, que de duvidosa qualidade, caso do Wendel, ainda ontem, foi a mesma coisa também para mim, é um jogador fraco, ainda continua, mas pelo menos já deu ali um refresco à equipa do Porto e o Porto mereceu e ganhou. Pensas que este refresco que o Fernando Jorge falou terá a ver com a saída do Taremi para jogar pela seleção do Irão? E aí então Sérgio Conceição aproveitou e renovou a equipa e joga agora com 2 alas que dão muita profundidade à equipa. Sim. E penso que este será o melhor Porto da época, com certeza. Sim. Olá a todos e obrigado por acompanharem o nosso programa. Concordo a 100%, Rui. Como o Jorge disse, parece que o Sérgio Conceição ouviu o nosso programa e ouviu as nossas dicas, porque realmente quem viu o jogo do Porto contra o Boa Vista não percebia algumas das decisões do Sérgio Conceição, nomeadamente um meio-campo muito defensivo e com jogadores de duvidosa qualidade, como o André Franco. E eu penso que o jogo contra o Estoril foi um jogo muito importante no sentido de dar uma resposta à desgraça que tinha sido contra o Boa Vista no Bessa e também assegurar a passagem à próxima fase na Taça de Portugal, que, como eu disse, é uma competição que o Porto tem muita tradição e que o Porto geralmente o Porto até ganhasse, era eliminado, não é? E contra uma equipa que neste ano tem feito muitos resultados positivos, ganhou para o campeonato no Dragão, ganhou para a Taça da Liga e, portanto, o Porto, jogando em casa do Estoril, fez uma das melhores exibições da época, na minha opinião. Tudo bem que, como o Jorge disse, o Estoril fez várias alterações no 11 inicial, mas há que dar mérito também àquilo que foi o jogo do Porto. E realmente o Sérgio Conceição parece que ouviu o passo à bola porque pôs os melhores jogadores em campo. O regresso do Alan Varela depois de não ter jogado no Bessa, o Nico Gonzalez a jogar ao lado do Alan Varela. O Nico Gonzalez, como nós dissemos aqui, fez uma excelente exibição no Bessa, depois de ter entrado, foi dos jogadores que mais ocasiões de perigo criou e que mexeu com a equipa e que levou a equipa para a frente. O Galeno a titular, o PP a jogar ali uma espécie de falso 9, portanto, atrás no apoio ao Evanilson, e o Francisco Conceição a titular também. Que está e respondendo à tua questão do Taremi, acho que todos os esportistas concordam. Nós dissemos aqui várias vezes também no programa que o Taremi parecia um jogador que não estava com a cabeça cá,
já há muito tempo que se fala da saída dele, falou-se da possível saída dele no verão, não saiu, mas fala-se agora da possibilidade de ele ir para o Inter, tanto que foi dispensado da seleção do Irão para ir resolver assuntos pessoais que possivelmente podem estar relacionados com essa possível transferência. E eu, enquanto portista, já vinha dizendo que, na minha opinião, o Porto jogava melhor sem o Taremi. Tudo bem que o Taremi é um bom jogador, já deu muito ao Porto, é um jogador tecnicista e que tem uma grande visão de jogo, mas não estava a ter o rendimento esperado. Estava muito aquém. Exatamente. E, portanto, o PP até parece que joga melhor ali numa espécie de falso 9 ou até mesmo 10, porque realmente ele é rápido, é tecnicista e acaba por ter visão de jogo. E, portanto, joga ali numa posição que o favorece. E o Porto passou à próxima fase da Taça de Portugal depois de ter feito uma das melhores exibições da época, na minha opinião. Falando também rapidamente do Benfica-Braga. O Benfica foi a equipa superior ao longo do jogo, apesar de ter começado a perder, mas na minha opinião o Braga, sempre que foi à frente, marcou o golo. A destacar também aquele grande golo do Salazar, o segundo golo do Braga. Sim, é um golo portentoso. E há algo que eu irei aprofundar mais à frente, quando formos falar do Porto-Braga, que o Braga parece que deixa sempre algo a desejar contra os grandes. Porque não tenho dúvidas que o jogo contra o Benfica para a Taça de Portugal era muito importante para o Braga, e o Braga de certeza que ambicionava até conquistar a Taça de Portugal, e mais uma vez perdeu o jogo, mas perdeu o jogo de uma maneira assim desconsolada, no sentido que o Braga não fez uma exibição por aí além, não foi com aquele espírito de querer ir ganhar à luz, foi com uma postura de receosa, uma equipa a jogar na expectativa, e quando é assim corre mal, e o Braga já teve várias ocasiões esta época em que, se entrar com essa postura, acaba por correr mal o jogo e por perder o jogo. Acima de tudo, acho que demonstrou aquela solidez defensiva que é necessária para chegar ao patamar dos três grandes. Sim, sim. Entretanto, o campeonato, a Liga continuou, não é? O líder, o Sporting, ia à casa do último, atrás dos montes, a Chaves. Era um jogo sempre fora, como disse Rubem Amorim. O Sporting tem sempre mais dificuldades de jogar fora de casa. O Benfica, teoricamente, recebia o adversário mais fácil. E havia um grande jogo, que era o Porto-Braga, em que se discutia o terceiro lugar, uma vez que o Braga, força do empate, mesmo no último segundo contra o Guimarães, não alcançou o Porto, mas tinha essa oportunidade. Daí a frase da semana: o Sporting ganha, o Benfica salva a alma e o Porto mantém o feeling. Isto traduzido, Fernando Jorge, o que é que quer dizer? Quer dizer que o Sporting ganhou com clareza em Trás-os-Montes, o Benfica salvou a alma, talvez porque fez uma exibição muito pobrezinha, e o Porto reforçou o que tinha feito no Estoril, fazendo uma exibição sólida. É Sim. isto? Sim, nem mais. Ora, o Sporting, começámos pelo Sporting, que foi o primeiro jogo também da Liga, jogou o quanto baste. O Sporting apresentam-se em Chaves sem três peças, basicamente, que são titulares na equipa, de momento: o Morita, que está na Taça Asiática, o Diamond, o defesa central, e o Jenny Catamo, que está a jogar no momento na lateral. Pois. E também foram para o Cano, estes dois. E o Edwards? E o Edwards foi para o banco. O Edwards foi para o banco. E o Coates também. O Moreno é um treinador receoso, é um treinador que joga muito na retranca, nomeadamente quando joga contra os grandes. Como o Guiocas tem feito gato-sapato aqui na maior parte das defesas, que jogam em linha mais avançados na frente no terreno, e o Moreno meteu os autocarros lá atrás. Portanto, o Chaves preocupou-se, na minha opinião, em demasia com o Guiocas. Basicamente, até porque meteu o Fernandes, não é, que veio do lado do Casa Pia, praticamente no mano a mano durante o jogo todo atrás do Guiocas. Só que o Fernandes tem 37 anos, não é? E não aguenta a pedalada do Guiocas, que ele que ia para a esquerda, para a direita, para o meio, para o centro, e andava em todo o lado, ele tem que andar ali atrás dele. Nós antigamente tínhamos uma tática no futebol que dizíamos, era chamada marcação cerrada, há uns anos, que os próprios treinadores diziam assim: epá, vais marcar o fulano X. E a gente às vezes ia ao treinador: olha, e se ele sair? Sais com ele também, se ele for à casa de banho, vais à casa de banho também com ele. Portanto, isto era uma tática muito antiga que hoje não é usual. Eu acho que, para contrariar o Sporting, as equipas têm que jogar
mais abertas e jogarem os seus trunfos também, jogarem ao ataque e marcar golos. Se estão à espera de anular um jogador, bom, precisam de 2 ou 3 e vão depois ter esse déficit, não é? Com o cobertor, chamado cobertor, fica curto para determinadas situações. Portanto, o Sporting jogou sem estes 3, não se deu pela falta deles. Ainda por cima colocou o Edwards no banco também, o Rubem Amorim, e o Coates no banco também, em troca com o Eduardo Quaresma. O Sporting jogou quanto basta. Foi uma equipa que jogou, não fez um grande jogo. Também não era possível porque estava muito pesado o terreno também. O tempo também muito chuvoso e tal. Estava com dificuldades para ambas as equipas, que começa a ficar muito pesado. E o Sporting nos primeiros, por falhas do Braga, do Chaves, em se preocupar em demasia com o Guiocas, deu-lhe ali 2 ou 3 oportunidades que se o Guiocas e o próprio Trincão e o próprio Pedro Gonçalves, que esteve isolado à frente do guarda-redes e tal, estavam num dia chamado aqueles dias de pé quente, o Sporting naqueles primeiros 10 minutos tinha feito 2 ou 3 golos com grande facilidade e arrumava o desafio. Acabou por fazer os 2 golos e, portanto, ganhou o jogo com todo o mérito, 3 golos, e ganhou o jogo com todo o mérito e, portanto, mantém-se na frente. Por isso a frase, o Sporting ganha, vai ganhando continuando com até os Chaves, o que é que tens a dizer? Achas que o Sporting, embora desfalcado 3 elementos que têm sido titulares, realmente é a equipa que o melhor sistema tem implantado, tudo está devidamente planeado, tudo corre sobre rodas? Eu acho que o Sporting é a equipa que apresenta melhor futebol e é a equipa que inspira mais confiança de que vai ganhar os jogos. Tanto que os adversários, penso que quando entram em campo com o Sporting, vão sempre receosos, porque realmente o Sporting já vão condicionados, tem boa equipa e até a equipa no nosso campeonato cria mais ocasiões de perigo. Até o Rubén Amorim, na conferência depois do jogo, disse que um aspecto que lhe agradou muito não foi só a quantidade de ocasiões que o Sporting criou para marcar, mas não ter permitido aos Chaves criar oportunidades de golo. O Chaves não fez nenhum remate à baliza. Penso que é aí que o Sporting se superioriza claramente aos adversários. Porque o Sporting, para além de ser muito... na forma como não permite grande aproximações à sua baliza. O Sporting, para além de criar muitas ocasiões de perigo, é muito seguro na defesa. Portanto, se a defesa é segura, dá confiança aos atacantes para atacarem à vontade, por assim dizer, não têm que estar preocupados em tapar buracos atrás, e isso dá outro fulgor aos atacantes. Uma coisa de admirar é que o Gyökeres não marcou nem assistiu, mas como nós temos vindo aqui a dizer, o Gyökeres é muito mais que isso, é um jogador que trabalha para a equipa e não marcou por mérito dos defesas dos Chaves e do guarda-redes dos Chaves, porque há lá 2 ocasiões em que o Gyökeres cabeceia e não entra porque é uma grande defesa do guarda-redes dos Chaves, e há outra que o Gyökeres também cabeceia e o jogador dos Chaves, o defesa, por assim dizer, dá o corpo às balas e, portanto, sim, não marcou, mas a sua presença sentiu-se. E é como o Jorge diz, o Gyökeres, sendo um jogador que perturba muito as defesas adversárias, as defesas, estando com muita atenção no Gyökeres, abrem espaço para outros jogadores, e foi o que se viu o Pedro Gonçalves, o Trincão, até mesmo o Paulinho, que foram jogadores que tiveram uma grande influência no resultado. E, apesar de tudo, apesar das condições climatéricas, do relevado pesado, o Sporting ganhou de forma justa e só não ganhou por uma vantagem mais sim, a sensação que deu sempre foi quando é que apareceu o primeiro gol do Sporting. Sim. Estava sempre à espera que isso acontecesse. Aliás, deixa só complementar, o Sporting, a vantagem que tem relativamente ao Benfica e até ao próprio Porto, que está a ser reinventado agora, vamos ver se vai dar sequência ou não, o Sérgio Conceição. O Benfica, todos já sabemos qual são os problemas, continuam na mesma, embora vá ganhando os jogos. O Sporting tem um sistema muito bem trabalhado pelo Rubén Amorim e pode jogar o A, o B, o C ou o D, independentemente de ter um plantel curto, que eu acho que é um plantel curto, e agora ainda mais curto é com estas ausências, e portanto o Sporting dá gosto de ver jogar, porque entra o Manel, entra o Silva, entra este, sai aquele, e o Sporting joga sempre da mesma maneira. Portanto, tem uma ideia de jogo fixa, joga bem contra toda a gente. Não quer dizer que vai ganhar os jogos todos, porque não há nenhuma equipa no mundo que ganhe os jogos todos. Vai perder alguns, a frase mas joga da semana bola. Diz que o Benfica e também só para dizer, relativamente ao árbitro, que também falámos nas arbitragens, que o Luís Godinho esteve muito bem e o Bruno Esteves também desempenhou bem a função do VAR em Chaves. Também estamos aqui, quer para dizer para bem, dizer bem quer ou para dizer mal. mal. Claro.
O Benfica salvou a alma. Eu penso que não foi o Benfica que salvou a alma, foi o Turbino e os postos, não? Ora bem, eu quando meti aqui o Benfica salvou a alma, é exatamente isso que eu quis dizer, mas de outra maneira. No fundo, o Benfica salvou os 3 pontos. Com alguma sorte, mérito de marcar e o Braga, O Rio Ave não marcar. O Benfica no começo do jogo, levou um banho tático do Luís Freire, que para mim é um bom treinador. É um treinador que também está a conduzir um plantel, está a jogar bem futebol, o Rio Ave. Atenção que este Rio Ave perdeu no Dragão no último minuto, portanto estavam empatados 1-1 e perdeu até mal. Vila de Conde. Aliás, no o Rio Sporting Ave estava a também, ganhar. sim. Estava a ganhar. Depois perdeu com o Sporting também, foi um resultado mais dilatado, 2-0, mas também fez uma boa exibição. Em Braga esteve a ganhar também até o último minuto e depois acabou por empatar. No Benfica, os primeiros 25 minutos, 30 minutos, foram do Rio Ave. Taticamente o Rio Ave esteve muito bem. Posicionalmente os jogadores do Rio Ave sabiam o que estavam a fazer, contrariamente aos do Benfica, que estavam completamente baralhados. O Costu, aquilo que eu já disse na taça, foi exatamente a mesma coisa. E o João Neves a vir atrás a fazer de 6, nunca poderá ser um 6 na vida. Há ali alguns afilhados que o treinador do Benfica os mantém, ainda não percebi bem porquê. E até estará mais contente, conforme eu disse aqui, e vão-me dar razão no fim, depois de acabar o mercado, que o Malheiro não ia para o Benfica, portanto, ainda mantenho essa coisa, e agora ainda muito mais, quando o Benfica, o seu treinador, Roger Smith, acha ou entende que o Alsen não há melhor do que ele ali na lateral e que quer mete lá também um defesa central, se for necessário. Portanto, o Benfica não vai ao mercado por um lateral direito, está mais do que visto. Já foi por outros, já fez outras aquisições, etc. Portanto, o Benfica teve a sorte do jogo também, porque com o Rio Ave entra na segunda parte, pensava-se que ao intervalo o Benfica estava a ganhar. Estava empatado 1-1. Porque o Guga marcou o primeiro golo aos 9 minutos logo. Portanto, o Rio Ave, além de entrar bem no jogo, estar bem posicionado, marcou e complicou a vida ao Benfica. O Benfica nunca mais se entendeu. O Benfica depois... O Rafa desbloqueou. Exatamente, desbloqueia a jogada. O Rafa foi o melhor jogador em campo para mim também, outra vez. O Rafa está em grande forma e é o grande dinamizador do ataque do Benfica. O Benfica, é o único. Sem ele, provavelmente já tinha perdido aqui vários pontos, né, em vários jogos. Portanto, ele é um impulsivo, dá até aquele golo depois ao fim ao João Mário, que até eu de cadeirinha, referiu-se bem, de cadeirinha, sim. Ou seja, o João Mário não fez um grande golo, de cadeirinha marcava-se aquele golo, porque é um passe fantástico do Trivela, do Rafa. Na segunda parte, contava-se que o Benfica empatado, que provavelmente o Roger Smith falasse aos jogadores e os jogadores viessem com outra iniciativa. Não aconteceu isso. Quem entrou bem e a pressionar e alto foi o Rio Ave, manteve essa toada. Até aos 58 minutos, porque o Aderlan Santos já tinha um amarelo, quanto a mim o primeiro amarelo foi mal mostrado, ou podia ter o árbitro não mostrar, mas estes árbitros são fracos. O segundo amarelo, ou que ele considera o segundo amarelo, porque já tinha é uma expulsão correta, porque ele realmente mete a mão à bola sem necessidade nenhuma. A partir daí, o Rio Ave tem que recuar um pouco, não é? Como é normal, tem que tirar um avançado. Sofre logo o segundo golo. E depois sofre logo o segundo golo, basicamente, que o Benfica marca, e o Benfica praticamente arruma o jogo aí. Mais dificuldade para o Rio Ave ir à frente, fez um bom jogo, provavelmente o resultado teria sido outro. Entretanto, o Rio Ave, naquela primeira fase do segundo tempo, tem 2 bolas, que vai uma bola oposta e outra à barra. Eventualmente, se tivesse com sorte e esses lances fossem concretizados, muito dificilmente o Benfica iria dar a volta à situação, porque tinha que marcar uns 3 ou 4 golos na segunda parte. Portanto, no fundo, o que eu quis dizer, o Benfica salvou a alma e salvou os 3 pontos e mantém-se à mesma distância do Sporting. Já agora, podes analisar o trabalho do Duarte, já disseste que... Relativamente às substituições, eu estava a ver o jogo, e acho incrível como é que um treinador que faz substituições, quanto a mim, por decreto. Provavelmente porque geralmente é sempre aos 68 minutos, 72, 69, 73, 74, 75. É geralmente a altura que ele faz as substituições. Portanto, isto é quase por decreto, não é em relação ao jogo que está a decorrer.
Porque há treinadores que até aos 5 minutos ou 10 podem substituir um jogador, porque ele está num dia mau, ou o drible não lhe calha bem, ou qualquer coisa do género, e o treinador está lá, é como jogar xadrez. Hoje aquela peça não dá, tira-se a peça e mete-se outros. Não. Convenci-me que, quando ele faz a substituição, aos 62 minutos, vejo 3 ou 4 indivíduos a aquecer. Sai o Artur Cabral, o Di Maria e o Cochu. Entram outros 3 e não sai o pior jogador em campo do Benfica, chamado João Mário, que não tem lugar na equipa do Benfica, nem na bancada. Metam isto na cabeça aos benfiquistas. Nem na bancada tem lugar, porque se o Benfica comprasse um lateral direito, e aqui é que está, ele deve ser afilhado do Sr. Roger Smith, porque não quer um lateral direito. Porquê? Porque se tiver um lateral direito, tem que mandar o Alsner para o verdadeiro lugar dele, é onde ele rende mais, e o João Mário não tem lugar. Nem sequer o João Mário, neste momento, com o Alsner, na minha opinião, o Alsner ao lateral direito, é difícil ir buscar, ele está a jogar bem naquele posto, é difícil ir buscar um indivíduo muito acima do Alsner. Tem que ser um gajo diferenciado, não é? E, ora, diferenciados custam muito dinheiro. Ora, o Benfica não vai buscar. Mas mesmo tem no banco um Tiago Gouveia que entrou bem, e pelo menos é mais competitivo. E, portanto, esta alteração que ele faz aos 62 minutos, portanto, 4 minutos depois de sair o Aderlan por expulsão, dimensiona o Benfica para a vitória final. Foi aqui que o Benfica ganhou o jogo com essas 3 substituições, porque tirou 3 indivíduos. O Di Maria foi outro que teve 2 ou 3 intervenções, teve a intervenção do golo, fez um grande golo, mas não fez mais do que isso, basicamente. Tocou mais 2 ou 3 vezes na bola. O João Mário era outro que devia sair, não saiu. E o Cochu sai, tão bem porque estava a jogar mal, e não tem aptidões para jogar ali naquele meio campo, naquele centro. Ser um centrocampista defensivo, porque tem que andar a defender e a atacar. O Cochu não consegue fazer isto. A entrada do Florentino redimensionou a equipa do Benfica para jogar mais à frente. E o que é que foi a jogar mais à frente? É pegar, a partir do momento que entra o Florentino, estava mesmo a ver o filme, o João Neves vai para a frente. E o João Neves na frente é que faz a diferença, não é andar ali a defender ali atrás. Claro. Para defender atrás é o Florentino. Se não tiver outro, é o Florentino que tem que jogar a titular, que jogou a titular indiscutível ano passado e jogou bem. Claro, e quanto a mim, o Florentino entrou bem, porque desbloqueou completamente o jogo. A entrada do Tiago Gouveia foi outro que desbloqueou também. O Tiago Gouveia um bocadinho para mostrar ao treinador que merece mais minutos. Tem lá 2 situações que se dá ao lado, não é? Para o Marcos Bernardo eram 2 golos cantados. Não quis dar porque está naquela de tentar ganhar o lugar. É pressionado. Há jogadores ali que jogam mal e jogam sempre para o Roger Smith. E há jogadores que entram e se fizerem uma asneira são logo irradiados lá para fora. Ora bem, o Benfica vai ter... Também é questionável, se me permites, porque toda a gente reclama o avanço do Cochu no terreno e o Cochu sai para manter o João Mário. Quer dizer, o Tiago Gouveia até para a esquerda podia perfeitamente ter entrado para o lugar de Di Maria e o Cochu avançado para o lugar de João Mário. Exatamente, mas ele não quis fazer isso, quis manter o coisa. Portanto, quanto a mim, eu fiquei espantado, porque sabia jogadores que deviam ter sido substituídos. João Mário era um dos primeiros também. Não quis fazer isso o treinador, passou para o lado direito. Epá, tudo bem. Depois entrou também... juntamente com o Tiago, o Florentino, o Tiago Gouveia e o Marcos Leonardo, que é a nova aquisição do Benfica. Não posso dizer assim muito relativamente a este jogador, a este ponta de lança que veio do Santos, e caríssimo, não é? Na ordem de 18 milhões. Vi uma boa... marcou um golo, e foi um bom golo. Não foi um golo muito difícil, mas é daqueles indivíduos que já vi que ele cabeceia bem também. E de olhos abertos. Teve um bom tempo de salto para a bola. Tem lá uma jogada que define que é um jogador diferenciado. E onde é que se nota, para quem percebe alguma coisa de futebol ou joga a bola, onde é que se notam que há jogadores que são diferenciados de outros? Porque a maior parte dos jogadores, quando recebem uma bola do colega, param a bola e depois vão ver se vão para a direita ou se vão para a esquerda ou se fintam... Ou tocam na de primeira. Este indivíduo é do género do Goica. Recebeu para a frente. Recebeu e orientou logo a bola. Ele teve 2 situações lá, ele praticamente tocou 3 ou 4 vezes na bola. Mas definiu logo ali que é bom jogador. Vê-se que é bom jogador. Tem corpo também, tem cabedal, embora não seja um indivíduo muito alto, mas é rápido também, joga bem de cabeça, vi ali grande habilidade e vi realmente que é um jogador diferenciado para já. Não me vou enganar, provavelmente. Porque ele orientou logo a bola da maneira como lhe deram. É? Okay. E tem lá outra situação, até que ele faz uma finta e atira em arco e a fazer um grande golo também. Pronto, passou por cima da barra. Portanto, o Benfica agora, com as aquisições, vamos falar mais à frente, relativamente ao árbitro.
O Anhuco Basilica, esteve bem, até mesmo naquela situação de não marcar um penalti. Ou Aderlan, que também está naquela, que a bola vem do guarda-redes, eu entendo muito bem. Quando é um remate de um avançado, um extremo da equipa adversária, e o defesa mete a mão à bola, ou faz assim, como já fizeram alguns, e uns é penalti, noutras situações não são, nesta não, a bola é um ressalto bem defendido do guarda-redes e vem à mão do Aderlan Santos. Considero que aqui não se deve marcar penalti. É uma das tais situações. Esteve muito bem, e o VAR, o António Nobre, também acompanhou bem o jogo. Não há assim grande coisa a dizer deste jogo. Diogo Leite, visto o Benfica, o que é que achaste do Benfica? Um Benfica fraco e eventualmente ajudado por um árbitro que mostra o primeiro amarelo, acho que extemporaneamente, a Aderlan Santos. Sim, o resultado é muito enganador, tendo em conta o que o Rio Ave fez, e a classificação do Rio Ave não reflete aquilo que é a qualidade do plantel e do futebol praticado, porque o Porto teve muitas dificuldades quando foi a Vila do Conde e ganhou o jogo depois dos 90 minutos. E contra o Benfica, o Rio Ave entrou muito bem, não entrou intimidado por jogar na Luz, com o estádio praticamente cheio, por jogar contra o Benfica, que é uma equipa muito superior, e chega ao primeiro golo por dois jogadores que eu nos primeiros programas disse que até gostava de ver no Porto. O Costinha, que faz aquele cruzamento que depois recebe-se no outro lado e depois é o Guga que marca. Portanto, também destacar o Costinha, Guga que faz uma grande primeira parte também. O Guga faz uma grande primeira parte, mas o Costinha especialmente, porque o Costinha é um dos melhores defesas de direitos do nosso campeonato, é um defesa jovem, português, camadas jovens da seleção portuguesa, e se confirmar que ele vai sair para o Olympiacos por 2,5 milhões, eu pergunto-me como é que o Porto, como é que o Sporting, como é que o Benfica vão deixar escapar um jogador destes. É por ser português e por não ter o empresário que se calhar convém mais aos grandes. 2,5 milhões não dá grande comissão, possivelmente. Pois, exatamente, mas é um jogador barato e é um jogador de grande qualidade. E, portanto, na primeira parte o Rio Ave marcou 1-0, só não marcou mais porque também teve algum azar, não é? Nomeadamente aquele lance em que o jogador do Rio Ave cabeceia, o Turbino faz uma grande defesa e até o jogador do Rio Ave depois bate com o ombro no poste, e outras ocasiões. Mas é uma jogada de iminente gol. Sim. Teve várias ocasiões, mas o problema cá em Portugal também é a ineficácia que as equipas pequenas, por assim dizer, têm contra os grandes, porque as equipas muitas vezes até criam muitas ocasiões, como por exemplo na semana passada o Estoril contra o Sporting, criam muitas ocasiões, mas depois não finalizam. Não concretizam a preceito. E, portanto, acabam por não oferecer grandes dificuldades. Neste caso nem foi bem o caso, porque aquelas duas bolas ao poste, elas foram bem finalizadas. Sim, a bola é por centímetros que ela aguenta. Depois, na final da primeira parte, o Benfica chega ao empate, o que faz com que depois entre para a segunda parte com outra à vontade, não é? Jogar em casa, ou com aquela confiança de ir para a segunda parte com o jogo empatado, que esperava-se que o Benfica entrasse na segunda parte com uma postura de abafar o Rio Ave, não deixar o Rio Ave respirar, não deixar o Rio Ave atacar, e não foi isso que aconteceu. O Rio Ave continuou com aquela postura de querer apresentar um bom futebol e, portanto, criou várias ocasiões que, mais uma vez, teve a infelicidade dos postos e das barras e até algumas defesas do Turbino de não ter marcado, o que foi pena, porque realmente tinha dado outra dimensão ao jogo. Não estou a dizer que com isto o Benfica não teria ganho o jogo, mas teria dado outra dimensão ao jogo. O Benfica teria que correr muito mais, e depois da expulsão do jogador do Rio Ave, o jogo muda completamente, porque o Rio Ave depois limitou-se a defender, porque, quer dizer, é muito difícil jogar... Dois minutos depois de ficar com -1, o Benfica... O António Silva marca, não é? Numa bola de ressalto e tal, sobra para o António Silva, o António Silva fuzila. Depois da expulsão, o jogo foi completamente diferente, não teve história, porque o Rio Ave limitou-se a defender, e depois foi uma questão de saber quantos golos é que o Benfica acabaria por marcar, de destacar também o que o Jorge referiu do Marcos Leonardo, que vamos já dizer que ele ainda não vale 120 milhões, porque há sempre uma certa tendência para um jogador do Benfica, quando faz uma boa exibição, já vale 120, 150 milhões. Vamos ter calma, mas é um jogador que a rever. É um jogador que aparenta ter classe, aparenta ter qualidade, e é um jogador que, se tiver confiança, pode ajudar muito o Benfica, e em certa medida faz-me lembrar um pouco o Firmino do Liverpool, assim, um jogador que não é daqueles pontas de lança altos e robustos, é mais uma espécie de falso 9 que pode ajudar a equipa ali a trocar a bola e a criar muitas ocasiões de perigo, a ter um grande caudal ofensivo,
E o Benfica, pronto, ganhou o jogo de forma justa e mantém então a distância para o Sporting. Sim. O Porto manteve realmente o mesmo 11 quanto ao Braga e dominou o Braga claramente e mereceu ganhar. Sim. Penso que não há dúvidas sobre isso e penso que a estrutura está montada por Sérgio Conceição para fazer uma segunda volta à grandeza do Porto e como sério candidato, uma vez que até recebe quer o Sporting, quer o Benfica em casa. E este Porto já me parece um Porto muito mais consentâneo com o que o Sérgio Conceição pretende para a sua equipe. Sim. O Porto dá então assim continuidade ao bom momento, daí o que o Jorge referiu na frase da semana, o bom feeling, o bom momento do Porto, depois de ter ganho ao Estoril. Gostei mais da exibição do Porto para a Taça de Portugal do que ontem contra o Braga. Penso que foi assim um jogo um bocadinho mais... não tão ofensivo, assim um jogo mais expectativo, mais de meio campo, também por mérito do Braga, porque quer queiramos, quer não, o Braga tem boa equipa, tem bons jogadores, mas acho que a vitória do Porto é incontestável. Gostava que os golos tivessem sido de outra forma, ou mais golos, porque o primeiro golo foi de bola parada, não foi jogo corrido, e o segundo golo foi de penalti. Um penalti que é um penalti assim, um bocadinho duvidoso, na minha opinião, porque tudo bem que a bola já não está lá quando o Mateus, o guarda-redes do Braga, abalroa, por assim dizer, o Evanilson, mas já houve vários lances cá em Portugal que não foram marcados por situações semelhantes e ontem, pronto, marcou-se, compreende-se a decisão do árbitro. Agora, aquilo aquele assunto que eu iniciei quando estávamos a falar do Benfica-Braga, volto agora a frisar, que o Braga deixa sempre muito a desejar contra os grandes, porque espera-se sempre um jogo complicado para o Porto, para o Benfica, para o Sporting, um jogo muito competitivo, e o que acontece é que depois o Porto, o Benfica e o Sporting acabam sempre por ganhar o jogo até com uma certa facilidade. O Braga parece sempre uma equipa muito apática contra os três grandes e deixa-se superar facilmente. Tudo bem que o Braga ontem criou assim, algumas ocasiões, nomeadamente na primeira parte, um cruzamento do Braga. O Ricardo Horta. O Diogo Costa faz uma grande defesa e impede o que seria o 1-1, mas não tem aquela postura de querer encostar o Porto na defesa como o Rio Ave fez contra o Benfica. Não é uma equipa que quer assumir o comando do jogo, que troca a bola, que cria ocasiões. E, portanto, espera-se sempre um grande espetáculo, mas depois parece-me um jogo rotina por parte do Porto, Benfica e Sport, que ganham com facilidade. E, portanto, espero que o Porto agora continue a apresentar estas exibições positivas, ainda não são 100% positivas, mas já são muito melhores daquilo que nós já vimos em alguns casos, nomeadamente contra o Boa Vista, que é o exemplo mais recente que nós temos, que foi uma miséria. Espero que o Porto continue a apresentar este 11, continue a dizer também que podiam jogar outras peças, como o defesa esquerda, agora está-me a faltar o nome. O defesa esquerda. O João Mendes. Nem como cá foi. O defesa esquerda João Mendes, até mesmo o Zé Pedro, pode jogar mais vezes no lugar do Fábio Cardoso, até mesmo no lugar do Pepe. Esperar então que o Porto não tenha lesões, que estes jogadores continuem a jogar e que o Porto aos poucos vá consolidando a qualidade exibicional, vá melhorando e tirar proveito também de que na primeira volta jogou praticamente os jogos mais difíceis fora, à exceção agora do Braga. É aproveitar o facto desta segunda volta jogar em casa com o Benfica, com o Sport, até mesmo com o Boa Vista, e tirar proveito disso para se impulsionar e apanhar... A priori o Porto tem um calendário mais favorável em relação ao Benfica, é mais que óbvio. E também é importante ganhar confiança, não só no contexto interno, mas também ganhar confiança para o contexto de competições europeias, que o jogo com o Arsenal está aí próximo e é importante o Porto ir para esse jogo com confiança. Com moral. Sim. Fernando Jorge, sobre o Braga Sporting. Não, Porto. Porto Braga. Porto Braga. O que é que tu achas? Achas que a chave digamos, desta mudança serão os dois alas, Galeno na esquerda, Francisco Conceição na direita, apoiados por um PP que tem liberdade de movimento? Muito rapidamente, vou só complementar o que disse o Diogo, que ele já disse quase tudo. Só 2 ou 3 situações, é muito rápido aqui. O Porto venceu o Braga por 2-0 e bem. O Porto apresentou um futebol mais ligado, pressão alta e golos madrugadores. Será uma nova evolução do Sérgio Conceição? Vamos ver. Os Dragões foram autoritários, jogaram mais ligados e com mais futebol e cabeça levantada. A diferença nos minutos iniciais entre as duas equipas foi grande, muito grande.
O Braga entrou cheio de incertezas e sem confiança, sem se perceber bem a justificação para isso. A verdade futebolística saltou à vista. Uma equipa joga o que a outra deixar jogar e os azuis e brancos não deixaram os minhotos jogar o seu futebol. Assim, justamente, o Porto arrecadou os 3 pontos e mantém a distância para os 2 primeiros lugares e fica agora com 5 pontos de avanço deste Braga. Ora bem, agora relativamente... sobre o árbitro sim, também. relativamente... Já falo. Relativamente ao Braga. Porque é que este Braga jogou melhor contra o Benfica e jogou muito pior do que o Porto? Porque se olharmos para vocês olharem aqui, para a equipa inicial, que o Braga apresentou uma equipa para jogar para o 0-0. Porque reparem, Vítor Carvalho, João Moutinho, Rodrigo Salazar a ajudar este triângulo do meio campo. O Vítor Carvalho, João Moutinho, 2 trincos, e o Rodrigo Salazar a ajudá-los, que não saiu dali. Contra o Benfica, o Salazar jogou mais à frente. E depois, para mim, quando vi esta equipa, vi logo que o Braga ia perder. Nitidamente. Porque com a equipa que veio jogar no Ferrolho, que tenha bons jogadores, uma equipa equivalente ao Porto. O Braga tem uma equipa equivalente ao Porto, em termos de jogadores. Bem jogar com esta raciosa, quando está atrás na tabela classificativa, vai perder e vai aumentar a distância e o fosso para os 3 da frente, nomeadamente para o lugar que estava mais à frente, que era o lugar do Porto, que estava a 3 pontos. Ora bem, e depois há aqui um jogador que foi retirado do seu verdadeiro lugar, chamado Ricardo Horta, para encostar a uma extrema. O Ricardo Horta nunca joga na extrema. O Ricardo Horta joga atrás da ponta de lança. É no meio que o Ricardo joga. O Ricardo Horta deve jogar. E porquê? Porque é um jogador que tem golo, faz muitos golos, é um jogador com características diferenciadas também, e é um jogador que no meio, se estiver no meio, coloca bem as bolas e faz passos de ruptura. O Braga não teve passos de ruptura nenhuma, só teve um indivíduo aqui, chamado Álvaro de Jaló, que deu um bocado de água pela barba ao jogador mais fraquinho do Porto, chamado Wendel, que para mim não tem lugar na equipa, de momento. Mas pronto, o Porto, com esta equipa de meio campo, é uma equipa de ataque. Alain Varela, Nico Gonzalez e IPP, no meio campo, significa que é uma equipa para jogar ao ataque, que vai jogar, pode até sofrer golos, defender pior, mas vai pressionar mais o adversário e vai marcar mais golos e vai ter um futebol mais fluido. Foi o que aconteceu ao Porto, já no Estoril, com a mesma equipa, e agora aqui perante o Braga. O Braga, o Artur Jorge, continua a dizer, e eu ontem deu-me mais uma vez razão, é um treinador defensivo a jogar contra os grandes. Quando não devia ser, porque ele tem um plantel muito parecido com os grandes. E, portanto, devia jogar taco a taco. Não joga. Portanto, joga com estas dúvidas todas. Joga com estas dúvidas todas. Tem bons jogadores no banco. Não é? Ele depois até os mete, mas ao fim é depois de estar a perder e o jogo praticamente já não há hipótese nenhuma de dar a volta. E, portanto, e depois destacou os jogadores que tirou-os dos seus melhores lugares ou das suas melhores posições e depois o Braga não enganou. E nós, o Braga que vimos ontem, foi um Braga fraco. Não enganou jogada nenhuma, excetuando aquele caso do Ricardo Horta, que aparece ali. É o verdadeiro lugar dele. Aparece ali a dar aquela bola. E o Diogo Costa faz uma grande defesa, não é? Quase por instinto, não é? Mete na perna. E ela mata ali na perna. Podia ter sido 1-1. Mas o Braga não fez mais nada durante o jogo. Basicamente andou ali a defender com aqueles tempos todos. E depois meter um jogador. Metam isto na cabeça. Que o Benfica também está a cometer o mesmo erro. Eu comparo não em termos técnicos, nem em termos de amplitude, porque um joga na frente e outro joga atrás. Mas isto são jogadores que não vêm acrescentar nada ao futebol português. Esqueçam os nomes. João Moutinho e Di Maria não vêm acrescentar nada em termos de competitividade ao futebol português. O Di Maria pode até fazer mais golos decisivos e não sei o que mais e tudo, mas em termos europeus não acrescenta nada à equipa do Benfica. O João Moutinho é outro que não acrescenta nada, não é? Porque podiam jogar lá outro jogador e o João Moutinho não joga. O João Moutinho já não tem pedalada. Não é por acaso que o Sérgio Conceição não o quis, porque ele já não tem pedalada. Foi um grande jogador, mas o João Moutinho não pode jogar 90 minutos, um jogador com 36 anos, ou com 37, ou defesas centrais com 42, ou a caminho do 41. Quando eu vejo jogadores com esta idade a jogar a titulares indiscutíveis, isto significa o valor da equipa. Onde eles jogam. Porque lá fora estes jogadores não jogam. Por que será? Vocês querem, uma vez que já é conhecido... Relativamente ao Hélder Malheiro, que foi pressionado durante a semana, não teve uma noite muito difícil, também fez por isso, porque começou logo a dar a entrada. Teve ali uma decisão
o Ricardo Horta, quando se picou ali com o Evan Nilsson, não é? Mas isso são normais, são situações normais dentro do campo, a gente quando joga a bola sabe muito bem como é que é. Demorou muito tempo e parou ali o jogo por algum tempo demasiado, quanto a mim, e portanto criou uma frição ali entre os jogadores e a massa associativa e tal. E o Bar Tiago Martins, ambos estiveram razoavelmente bem, portanto não houve interferência nenhuma. O penalti é bem marcado, o Mateus não tem necessidade de fazer aquilo. Sai para a bola rolar o outro e não a bola. Não há nada a dizer. Vocês querem dar um lamiré, uma vez que já é conhecido o sorteio da Taça de Portugal? Não, deixa-me só falar aqui do Boa Vista, só muito rápido. Boa Vista, claro. O Boa Vista é uma retumbante vitória. É uma excelente vitória de um Boa Vista, que, lá está, volto a dizer outra vez aqui, que se não fosse a desestabilização por parte da sua estrutura, a manter este plantel, embora curto, o Boa Vista iria fazer um excelente campeonato. Está mais do que visto. O problema é, como diz o provérbio, casa onde falta o pão, todos ralham e ninguém tem razão. 3 pontos muito importantes e fundamentais para o que falta do campeonato e do que para aí vem. E, portanto, o Boa Vista foi ganhar 4-1, que ninguém contava com o resultado. Com um golo fora da série, não é? Sim, exatamente. Quase nunca visto. Até um golo de livre do Abascal, que é muito raro ver-se no futebol. Sem dúvida. Sobre o sorteio da Taça de Portugal, que já é conhecido, vocês têm alguma coisa a dizer? O Benfica vai a Vizela. Temos aí o Diogo, que tem ali o sorteio que foi feito agora de manhã. O Benfica recebe o Vizela, o Porto vai jogar com o Santa Recebe Clara. o Vizela ou vai a Vizela? Por acaso isso do casa e fora não tenho a certeza. Mas parece-me que é Vizela-Benfica. Foi há pouco tempo o sorteio, portanto o Benfica vai jogar com o Vizela, o Porto joga com o Santa Clara. O Guimarães vai jogar com o Gil Vicente e o Sporting vai jogar com o União de Leiria. Sim, vai a Leiria. Portanto, Em princípio, todos os sorteios perfeitamente ao alcance das melhores equipas. Sim. A não ser que hajam turmas gigantes. Sim. Passemos então ao mercado. O Benfica acaba de... Tudo leva a crer que acaba de contratar um defesa esquerdo, um jovem que jogava no Granada, emprestado pelo Manchester United. Para já é aquilo que se sabe. O que é que tu tens a dizer sobre o mercado de transferências? Sim, muito rápido. Relativamente ao Sporting, o Sporting adquiriu só o Rafael Pontelo, que veio, um defesa central brasileiro, que veio do Leixões. Há uma hipótese que é o Coba do Estoril, no médio centro, 22 anos, 1,84 m, que eu já falei aqui, já frisei aqui, que tem lugar nos grandes, é um grande jogador, um grande tecnicista. E vai fazer um grande jeito ao Sporting, se realmente se concretizar esta aquisição por parte do Sporting. O Amorim não há nada a dormir, portanto vai para lá outro grande jogador. E o Benfica é o que está mais ativo, portanto foi buscar o Marcos Leonardo, que até já jogou. O avançado brasileiro que veio do Santos, 18 milhões, 1,77 m, 20 anos, portanto novo. O Prestiani, um extremo argentino, que já está adquirido pelo Benfica, que só pode assinar depois do dia 31 de janeiro, porque tem menor idade, não é? E só faz 18 no dia 1 de fevereiro. Também tem 17 anos e 1,66 m. É um extremo, quer direito, joga à esquerda ou à direita. O Álvaro Fernandes é o tal lateral que o Benfica andava à procura e que tem lá 2 no plantel que vai os despachar, provavelmente. Pelo menos, se eu estivesse na estrutura do Benfica, eram os 2. Eram os 2 porque não estão lá a fazer nada. Um defesa esquerdo do Granada, mas que pertencia ao Manchester United também. Vai ser emprestado e tem uma opção de compra depois de 6 milhões. Mais alguma porcentagem que ainda estão para discutir nos pormenores. Já está em Lisboa também, vai fazer os testes e, portanto, vai assinar pelo Benfica. Depois temos o Benjamin Rolsheim, que é outro avançado argentino dos Estudantes, que era para vir portanto, no verão. Mas provavelmente o Benfica vai dar aqui mais 1 milhão ou 1,5 milhão, tem 1,71 m, 23 anos também. O Benfica vai dar mais algum, pode trazer agora. E agora porquê? Porque o Gonçalo Guedes vai sair do Benfica. Sim. E neste jogo agora contra o Benfica jogou em casa contra o Rio Ave, o Gonçalo Guedes nem no banco saiu. Portanto, é sinal que eles estão à espera que os estudantes aceite esta proposta de vir mais cedo para despacharem o Gonçalo Guedes. E eu acho que faz bem, porque o Gonçalo Guedes é um bom jogador, é um jogador top, como diz o Roger Smith, mas é um jogador com várias lesões e tem tido vários problemas. Pode ser. Outro jogador que eu ia buscar, isto é só uma dica, mesmo com as lesões todas, era o Renato Sanches, sem dúvida nenhuma. Admiro-me como é que o Sporting não vai buscar. Provavelmente são lesões que... E depois também já é um salário... O salário ele baixava porque ele pode aqui recuperar.
Sabes que a maior parte das lesões do Renato Sanches, para mim, são mais lesões psicológicas do que outra coisa. Não tem corrido bem para onde tem ido e, portanto, depois é um indivíduo que se abate facilmente e tal. Mas eu ia buscá-lo. Relativamente ao Porto, até agora só saiu o Fran Navarro, que foi emprestado ao Olympiacos da Grécia, não se sabe por quanto, ninguém falou nada, e o Braga até agora, nada. E foi o David Carmo também. Sim. E David como Carmo sempre, para ver. terminamos com o Diogo Leite e a sua análise à Premier League. Como é que foi este fim de semana à Premier League? Eu vi por acaso o jogo do Manchester City. O Manchester City com muita dificuldade acabou por dar a volta ao texto. Um grande gol do Bernardo Silva, mas quase que não chegava. E o resto, tens tu a palavra. A jornada agora, esta jornada da Liga Inglesa está a ser quase que repartida em duas partes, porque este fim de semana jogaram umas equipas, no próximo fim de semana vão jogar... certo descanso. Porque é um certo descanso depois daquela... do Boxing Day. Boxing Day, aquele período mais competitivo no Natal, no Ano Novo, depois houve um fim de semana de Taça da Inglaterra, portanto agora é para também dar um certo descanso aos jogadores. Podemos começar pelo jogo cartaz deste fim de semana, que foi o Newcastle-Manchester City. Previa-se um grande jogo e foi um grande jogo. O Manchester City começou muito bem com um grande gol do Bernardo Silva. O Bernardo Silva que parece que melhora de rendimento época após época, apesar da idade avançar, parece que o rendimento dele melhora de época para época. Fez um grande gol, um gol de calcanhar que gerou algum descontentamento por parte do Newcastle, que eles dizem que há lá uma falta do Ruben Dias antes da jogada que dá o gol. Depois o Newcastle dá a volta ao jogo e de forma positiva, com muito mérito, por aquelas jogadas típicas do Newcastle, que é pressionar o meio-campo adversário, portanto, neste caso, pressionar o meio-campo de Manchester City, sair muito rápido para o contra-ataque e marcar gol. Portanto, marcaram golos o Isaac e o Anthony Gordon, dois dos melhores jogadores do Newcastle. O Isaac é um grande ponta de lança. Dois dos melhores jogadores do Newcastle neste momento. É sueco, não é? Sueco, sim. O Anthony Gordon foi campeão europeu, penso eu, pelas camadas jovens da Inglaterra. Sim, sim. Só que depois, eu estava a torcer pelo Newcastle, depois não compreendo a postura do Newcastle na segunda parte, porque o Newcastle a ganhar 2-1, a jogar em casa, não pode entregar as rédeas do jogo a 100% ao Manchester City. Não pode dar a iniciativa de jogo totalmente ao Manchester City. E o que nós vimos na segunda parte foi o Newcastle a defender o resultado e nem conseguia sair no contra-ataque. Uma coisa que o Newcastle é muito forte, está muito bem trabalhado nesse sentido. Também foi por mérito do Manchester City, que não deixou o Newcastle criar oportunidades, mas também penso que o Newcastle se acomodou a defender e a encostar as linhas na sua área. Mas teve a entrada do De Bruyne, que foi decisiva. O De Bruyne, que depois de um longo período de paragem devido à lesão, regressou, já tinha regressado na Taça da Inglaterra, mas agora regressou no campeonato e teve um regresso espetacular no sentido que faz lá uma assistência e marca um grande golo que foi essencial, foi fundamental para a vitória do Manchester City. E são estas coisas que fazem os grandes jogadores, porque o De Bruyne teve muito tempo parado, podia-se prever um regresso lento, porque a preparação física já não é a mesma. Bem, mas também entrou a acabar. Sim. Para aproveitar o desgaste do Newcastle. Sim. E é um jogador, é um dos melhores médios do mundo e foi muito importante para o Manchester City e vai ser muito importante porque não esqueça que o Manchester City fez praticamente a primeira volta do campeonato sem ele e agora não tem o Haaland, mas quando tiverem os dois a 100% já sabemos o que é que esta dupla pode fazer no campeonato inglês. Depois também temos o outro jogo cartaz e importante desta jornada, foi o Manchester United-Tottenham. Manchester United a jogar em casa, previa-se que poderia conseguir um bom resultado, tendo em conta que o Tottenham já não está com aquela pujança do início do campeonato. Tudo bem que agora o Tottenham também já recuperou alguns jogadores, como o Romero, o Van der Ven, portanto, recuperou a defesa e outros jogadores no ataque. Contratou também o Timo Werner ao Leipzig, que foi titular. E o Manchester United, mais uma vez, parece que vai fazer uma boa exibição, uma exibição convincente, tanto que chega ao primeiro golo aos 10 minutos pelo Højlund, que criticava-se que ele só marcava golos na Liga dos Campeões, não marcava golos no campeonato e agora já foi o segundo golo. Portanto, marcou 1-0, depois deixou-se empatar, marcou 2-1 pelo Marcus Rashford, outro jogador que também já estava longe dos golos há muito tempo, marcou o segundo golo e depois sofre o segundo golo no arranque da segunda parte, portanto, aos 46 minutos.
ou seja, entrou novamente com uma postura adormecida e deixou-se empatar. Ficou assim empatado, penso que seja o resultado mais justo, tendo em conta o que as duas equipas fizeram, mas continuo a dizer que o Manchester United continua a desiludir muito. Eu, se fosse adepto 100% do Manchester United, tinha muitas razões para queixar. Depois também temos o Chelsea com o Fulham, que foi no sábado. O Chelsea, mais uma vez, ganhou 1-0 por um gol de penalti, mas é um resultado injusto, na minha opinião. O Fulham fez o suficiente, pelo menos, para empatar o jogo, tanto que os últimos 10 minutos foi um autêntico sufoco do Fulham ao Chelsea, e o Fulham só não empatou o jogo por mera sorte do Chelsea, que a bola não entrou, não é? Porque o Fulham joga bem à bola, tem boa equipa, tem um bom treinador, e o Chelsea, uma equipa que investiu 600 milhões do plantel, continua a desiludir muito. E podemos concluir rapidamente com o jogo do Everton-Aston Villa, um jogo de contrastes, no sentido que o Everton está no fundo da tabela a lutar para fugir dos lugares de despromoção, e o Aston Villa está no topo da tabela, quem sabe, a lutar por um lugar de Liga dos Campeões. Foi um jogo que ficou 0-0 e é um resultado mais justo, e um resultado que é mais benéfico para o Everton, tendo em conta que todos os pontinhos para o Everton são importantes, e foi um ponto contra uma equipa que está em terceiro lugar, só atrás do Liverpool e do Manchester City. Portanto, este fim de semana há menos a contar a Liga Inglesa, porque também houve menos jogos. E o Liverpool continua na frente, não é? Continua na frente, que vai jogar agora no próximo fim de semana contra o Bournemouth. Pronto, Rui, deixa-me só confirmar aqui da Taça de Portugal, para darmos a certeza aos nossos ouvintes. Portanto, temos o Vizela Benfica, o Leiria Sporting, o Vitória de Guimarães com o Gil Vicente e o Santa Clara com o Porto. Portanto, isto é que é um verdadeiro sorteio. As equipas mais fracas jogam em casa. É isso que eu defendo. Pronto, e com a definição do sorteio que foi realmente esta manhã, terminamos o programa e desejamos uma ótima semana, como sempre. Obrigado e uma boa semana para todos.